Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai essa outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram o outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com estes vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as palavras de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, 1º de março da segunda semana da Quaresma, sexta-feira, nós estamos aqui meditando o capítulo 21 de São Mateus, versículos de 33 a 43 e 45 a 46. Jesus aqui conta a parábola daquele proprietário que arrenda a sua vinha para vinhateiros e no tempo da colheita ele vem então para poder procurar os frutos da colheita. Ora, o texto nos fala de uma atitude muito rude daqueles vinhateiros que receberam aquilo que não era deles, né? A vinha foi arrendada para eles, ou seja, aqui tem uma imagem bonita daquilo que Deus nos concede que não é nosso. E Ele nos dá isso para quê? Para que a gente possa produzir frutos. É uma imagem linda aqui, sem dúvida alguma, do nosso batismo. Deus ele nos dá a graça a cada um de nós da filiação divina. Ou seja, nós recebemos aquilo que não é próprio nosso. É arrendado para a gente. Nós arrendamos isso de alguma maneira. Deus ele como se estivesse dando algo seu para nós, para que a gente então, a partir da vida de Deus, a gente possa produzir muitos frutos. É isso que Deus nos dá. Em outras palavras, Deus nos dá uma graça enorme, porque a capacidade que o santo batismo nos dá é viver a vida de Deus. Algo que para nós, humanamente, seria impossível, com todas as nossas forças. Não há esforço humano algum, não há força humana alguma, não há boa vontade humana alguma ou motivação humana alguma que nos faça ser capazes de Deus se Ele não nos dá a sua graça. Então o que Deus dá a nós, no batismo, é a capacidade de viver a vida sobrenatural, sabendo que nós vivemos a nossa vida, nascemos de maneira natural e viveríamos naturalmente se não nos é dado a graça. Então, como nos diz São Tomás de Aquino, a graça ela nos é dada para duas coisas: para fazer o bem e crescer
especialmente nas virtudes teologais de fé, esperança e caridade, e evitar qualquer mal. Qualquer coisa que nos roube de Deus, a graça nos é dada para isso também. A graça não nos é dada só para fazer o bem, mas ela também nos é dada para evitar todo tipo de mal. Então aqui nós temos uma imagem maravilhosa. Então, assim, Deus investiu em nós. Meu irmão, minha irmã, Deus investiu em você. Você é o templo, você batizado, você é templo aonde habita a Santíssima Trindade. Deus, ele mora em você. Você tem em você as capacidades dadas por Deus, que é a graça, que é um dom criado por Deus, mas que te capacita de viver a vida sobrenatural em Deus, de viver a felicidade da Trindade. E veja, atenção, que os padres da igreja e os grandes mestres espirituais nos ensinam que essa vida da graça, essa vida plena, eterna, ela já começa aqui, não é só depois da morte. É claro que depois da morte isso será planificado, mas a vida eterna, ela já começa a todo coração que, batizado, se mantém em estado de graça. Você já está vivendo a eternidade feliz em Deus. Não ainda plenamente consumada, muitas das vezes ainda crescendo dentro de nós e não conseguimos ainda ter a plena visão. Por isso nós vivemos por um veículo chamado fé. A fé é isso, né? É que nos dá toda a claridade de viver em Deus, mas na penumbra da fé. Nós não vemos claramente. Mas isso não quer dizer que essa vida ela já não esteja em nós. Isso é o bonito, isso é o importante. Mas veja, qual é a atitude então daqueles que Deus deu tudo isso? É o pior dos pecados. Inclusive, é o pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado da impenitência, que é o pecado do endurecimento do coração. Veja, Deus ele mandou emissário, mandou profeta, fez milagre, ele fez de tudo, ele moveu céus e terra, ele mandou pessoas, ele colocou situações, ele deu oportunidades. E o que o povo faz? Endurece o coração. O povo está como que impermeado à graça de Deus. E não só isso, esse povo, os vinhateiros, que é uma imagem de cada um de nós, não só muitos de nós estão com o coração duros e impermeáveis, mas estão com um coração que revida a Deus. Né? Não só mataram Deus da sua vida, mas estão querendo matar Deus também da vida de todos aqueles que querem um encontro com o Senhor. Foi a atitude deles, né? Os primeiros empregados mataram, agarraram, apedrejaram. Depois mandou mais empregados. Fizeram a mesma coisa. Por fim, Deus envia o seu filho. E claro, o filho aqui nós sabemos quem é. É Jesus. E o que fizeram com Jesus? A mesma coisa, mas de maneira mais violenta ainda. Mataram, apedrejaram, flagelaram, coroaram de espinho, zombaram, crucificaram e o mataram. Isso foi a atitude que representa cada um de nós todas as vezes que a gente mata Jesus da nossa vida. Nós estamos reproduzindo a ação desses vinhateiros. Que Deus nos envie o seu Filho Jesus e a gente está por aí sem querer saber de nosso Senhor. Essa é a atitude, é uma atitude dos vinhateiros. Esses vinhateiros, volto a dizer, eles realmente representam a cada um de nós. Jesus, inclusive, cita o Salmo 117, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Nós sabemos o que uma pedra angular faz numa construção. Ela é aquela pedra que, sem ela, todo o edifício vai abaixo. E daí a gente já consegue entender em que sentido Jesus é a pedra angular. Ou seja, se falta Jesus na nossa vida, toda a nossa vida irá ruir, irá ir abaixo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, todas as vezes que a gente opta pelos valores do mundo e deixa de lado os valores de Cristo,
nós estamos mais uma vez fazendo como esses vinhateiros. Quando, através da igreja, que é o sacramento universal da salvação, aonde Jesus em Mateus 16 disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. E todas as vezes que o Evangelho de São Lucas diz lá: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, é claro, Jesus está falando da igreja. Se você ouve a igreja, você está ouvindo a Jesus. Se você cumpre os mandamentos, você está ouvindo a Deus. E por aí vai. Então, mas nós estamos vendo um endurecimento, né? Como se Deus fosse algo do passado, algo medieval, algo retrógrado. Meu irmão, minha irmã, eu digo para você, Jesus ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Quem está diferenciado, mudado e para pior é a humanidade. Porque Deus ele continua o mesmo, impassível. Deus continua o mesmo, poderoso, Criador do céu e da terra, magnânimo, excelso, supremo, o leão da tribo de Judá. Ele continua sendo aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e que ninguém abre. Ele continua no controle de todas as coisas. Ele é o Quírios, ele é o leão da tribo de Judá, mas ele também é o cordeiro que se ofereceu por cada um de nós. E esse é Jesus. Esse Jesus que ainda a humanidade, com o endurecimento do seu coração, ainda insiste em rejeitá-lo. Como nós precisamos de conversão, como nós precisamos nesse tempo voltar o nosso coração mais para Deus e pensar: Senhor, o que estou fazendo da minha vida? Será que eu não estou rejeitando o Senhor quando o Senhor me pede isso, aquilo, aquele outro, e eu ainda insisto em tomar as decisões por mim mesmo, eu ainda insisto em viver segundo os meus critérios, e pior ainda, segundo os critérios que me são passados por esse mundo, por essa geração, que o Senhor mesmo disse que é uma geração má? Está aí, meus irmãos, um tempo maravilhoso para que a gente possa fazer uma grande reflexão da nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.